Queridos amigos e companheiros dos nossos estudos das segundas-feiras, do Grupo Espírita Fraternidade, conhecido Caminho de Damasco de Garça, estamos hoje aqui dando sequência às leituras e estudos do Evangelho segundo o Espiritismo. Para isso, nosso agradecimento a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, aos bons amigos espirituais a quem pedimos nos ajude para que essa nossa leitura e estudo de hoje venham realmente somar as nossas necessidades de aprendizado dos ensinamentos do Cristo, nosso Mestre e Senhor. Continuando então aqueles nossos estudos dos versículos do Sermão da Montanha, valendo-nos mais uma vez do livro A Voz do Monte, do Richard Simonetti. Hoje nós vamos nos valer aqui da página intitulada A Retomada da Pureza, que aborda o capítulo 5, versículo 8 de Mateus, do Evangelho de Jesus, que diz: Bem-aventurados os que têm limpo coração, porque verão a Deus. Então, nós vamos lendo aqui as palavras desta página do Richard Simonetti e fazendo os comentários que achamos pertinentes para o desenvolvimento de nosso estudo de hoje. Para que possamos compreender melhor a presença de Deus no universo, é preciso que superemos a concepção antropomórfica do patriarca sentado no trono celeste a comandar os anjos, determinando castigos para os maus e oferecendo aos bons a suprema ventura de contemplá-lo face a face por toda a eternidade. Deus é a mente criadora, a consciência cósmica que construiu o universo e sustenta a vida. Estamos mergulhados em seu seio, segundo André Luiz, como peixes num oceano. Tanto mais próximos estaremos dele, quanto maior a nossa capacidade de nos ligarmos aos valores espirituais. Já que Deus é espírito, e em espírito deve ser adorado, conforme ensina Jesus. Os místicos e os santos, cultivando rigorosa disciplina da mente e do sentimento, conseguem sobrepor-se às limitações da matéria e sentem a gloriosa realidade da presença de Deus no universo, o que os leva a experimentar sensações de felicidade e de plenitude, de vida tão intensas que são verdadeiros êxtases celestes. Há em homens assim uma consciência tão ampla da interação, de comunhão profunda com a natureza, que um Francisco de Assis, plenamente integrado na obra da criação, via irmãos seus nas aves, nos animais, no mar, no rio, na flor, no fruto, no sol, na lua, nas estrelas. Então, essa questão de compreender a presença de Deus no universo não é uma coisa muito simples, até porque desde longa data aprendeu o homem, instituiu o homem um Deus à sua semelhança. Como diz, um Deus antropomórfico, um velho, um senhor. Quando na realidade o Deus é um espírito, é o Criador, é o ser incriável, como se diz, onipotente, onisciente. Quer dizer, Deus está em tudo.
Deus é o todo, como diz André Luiz, como nós estamos inseridos nele como um peixe no oceano. Nós nadamos na criação divina. Somos criatura feita, como diz, a imagem e semelhança do Criador, e estamos como ser independente, como inteligência, nós, espíritos inteligentes, criado pelo Pai, para continuar e participar da obra da criação. Então, essa percepção, essa sensação de Deus, ela é uma conquista do espírito, do ser, da alma, através do desenvolvimento da sua consciência. Como ele diz, aqueles que já desenvolveram, que sobreporam-se às coisas da matéria, conseguem sobrepor-se às limitações da matéria, estão mais próximos de Deus. Veja que o Espiritismo, na sua primeira questão do Livro dos Espíritos, diz, não fala quem é Deus, fala que é Deus. Quem, para você não ficar definindo como figura, de algum modo, mas quem? Quem é? É que é Deus. Inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. E mais à frente a pergunta é como nós podemos atestar a existência de Deus. E a resposta é olhando a obra, olhando a criação. Nós conhecemos o autor pela sua obra. Quem fez? Como fez? O que fez, Pela beleza, pela grandeza, nós atestamos a capacidade do Criador. Quem poderia, que arquiteto, que ser poderia criar este universo que cada dia nos se apresenta na sua magnitude? Só um ser superior, uma inteligência suprema, como diz a questão, a resposta do que é Deus, da doutrina espírita, sua primeira questão, inteligência suprema, causa primeira ou primária de todas as coisas. Deus criou tudo. Nós tudo são obras de Deus. Nos falta definição melhor, mas sabemos que só um ser absoluto poderia ser o autor, o construtor de tudo o que aí está fugindo muito distante ainda da nossa compreensão. Continuando, diz Richard, para encetar-se a jornada rumo a tão elevado estágio de espiritualidade, é preciso ter limpo o coração. Poderíamos definir essa pureza como a ausência de sentimentos inferiores. A cobiça, a luxúria, a maldade, o ódio, o ressentimento, a ambição, o orgulho, a vaidade, o egoísmo. As crianças, não porque detenham a pureza, mas porque os sentimentos inferiores ainda dormitam em seus corações. São mais espontâneas, mais capazes de uma ligação com os valores espirituais, revelando, não raro, uma surpreendente religiosidade. Nossas orações, nos verdes anos da infância e no início da adolescência, são mais puras. Sentimos mais perto a presença dos espíritos em nos dirigirmos aos benfeitores espirituais com muita naturalidade. Por isso, assimilamos amplamente a proteção do céu ao surgirem as dificuldades da terra. Com a maturidade física e a integração na vida social, com seus problemas,
seus interesses inferiores, herança de desatinos passados e após um período de conflitos íntimos, nascidos da luta entre os ideais religiosos, não bem definidos e amadurecidos, e as paixões humanas, arraigadas e fortes em sua personalidade, ele acaba por acomodar-se às próprias fraquezas. Então volta o Richer a dizer que para encetar-se a jornada rumo a tão elevado estado de espiritualidade é preciso ter limpo o coração, que é o que disse Jesus. Bem-aventurados que têm limpo o coração, porque verão a Deus. Ver a Deus, então, como se diz, ter limpo o coração, é aquela condição de quando nós lutamos e nos empenhamos em nos libertarmos das paixões inferiores, que aqui Richer enumera algumas, como cobiça, luxúria, maldade, ódio, ressentimento, ambição, orgulho, vaidade, egoísmo e por aí vai. Quer dizer que quanto mais nós limparmos o coração, o que significa expulsar de nós essas paixões inferiores, mais perto de ver Deus nós estaremos. Porque nós o sentiremos. O que nos distancia de Deus da criação são as nossas inferioridades, os nossos sentimentos, as nossas paixões desenfreadas, aquilo que nós trazemos e se manifesta ainda. E ele diz da criança, que é importante a infância, porque a infância física, quando o espírito reinicia uma nova jornada, numa reencarnação, é uma época propícia a que ele possa assimilar os bons ensinamentos. Então, Richer diz aqui que nessa época a criança, inclusive, tem uma religiosidade mais espontânea. Por quê? Porque ainda não sobressaiu-se nela ainda, aquelas paixões arraigadas que o espírito traz e que muitas vezes estão meias embutadas. O que acontece com a infância da criança física. Não que o espírito não tenha sua bagagem. Tanto é que ele diz, com a maturidade física e a integração na vida social, seus problemas e seus interesses despertam as tendências inferiores. É o que acontece conosco. Na medida que nós deixamos a infância, entramos na adolescência, nós começamos a demonstrar aquilo que realmente nós temos e trazemos na bagagem inferior, as qualidades, as virtudes e os defeitos. Então, tudo aquilo que muitas vezes não se aparecia com maior ênfase na nossa infância, na nossa juventude, pode, mais um pouco na maturidade física, despertar. Quando nós tomamos posse plenamente da nosso patrimônio espiritual. Então aí nós começamos muitas vezes a ter dificuldade de entendermos e desenvolvermos o nosso sentimento com respeito às fontes supremas. A gente já começa a se achar, descobrir as nossas forças, das ideias, dos pensamentos, do vigor físico, e a gente não se dá conta de que está aí um conjunto de forças físicas e espirituais, ambas importantes, que precisam igualmente do mesmo cuidado, do mesmo trato e da mesma forma de levá-la a superar-se a si mesmo, porque nada mais do que isso é o que nós fazemos nas nossas reencarnações. Eliminar as nossas deficiências, as nossas imperfeições, para ascendermos nas conquistas e desenvolvimentos das nossas virtudes, já que nós somos
filhos de Deus, criados à sua imagem e semelhança, e trazemos em essência tudo o que a divindade nos deu. E Deus só nos deu o que é bom. O que nós temos de herança do Criador são as virtudes, os dons divinos, que nós devemos levá-los, desenvolvê-los, ajustá-los pouco a pouco, sobrepondo-os às coisas que exerçam influência em nós no mundo físico, finalidade da reencarnação, conforme a doutrina espírita, progresso dos espíritos. O progresso se faz pelo desenvolvimento do intelecto e da moral, a moralidade e a intelectualidade. São os dois pilares do patrimônio espiritual, que nós desenvolvemos através das experiências no mundo físico e também da nossa trajetória, da nossa caminhada, da continuidade da nossa vida, de tudo que se realiza no mundo espiritual. Deus nos cria para a imortalidade, nos cria simples e ignorante e nos dá e nos dará a possibilidade de atingirmos o apogeu que toda criatura igualmente um dia alcançará. Continuidade falando, desse problema que aparece com a maturidade, quando se desperta aí a nossa integração na vida social e que a gente aí fica numa certa dificuldade para definir, sobretudo, o nosso caminho religioso ou de religiosidade. Richard continua dizendo: surge então o tipo comum, esmagadora maioria na Terra, o indivíduo que defende o valor do bem, mas com facilidade se detém no mal. Alguém que acredita em princípios morais, mas nem sempre age com moralidade. Se atrelado à religião, temos nele o fariseu, preocupado com as aparências, sem cuidar da essência. Há um castigo imposto àqueles que se deixam levar pelas tendências puramente humanas. É a perda da tranquilidade, a insatisfação crônica, a angústia existencial, marcadas pela incapacidade de orar, de sentir a presença da espiritualidade. E a vida, assim, torna-se um fardo terrivelmente pesado. No passado, muita gente tentava adquirir pureza para o cultivo da religiosidade autêntica, entregando-se a mortificações, não raro, caracterizadas por excessos mórbidos. Anacoretas pastavam nos campos à maneira de animais. Outros rolavam nus sobre arbustos espinhentos ou viviam em charcos infestados de serpentes. Monges de determinadas ordens passavam a existência em sombrios mosteiros, sem jamais pronunciarem uma única palavra. Certamente, tudo o que puderam aprender nessas desastrosas existências foi que ninguém pode encontrar Deus aplicando agressividade contra si mesmo ou fugindo ao convívio social. Então veja, que essa situação, que ele diz esmagadora, infelizmente, daqueles que defendem o valor do bem, mas com facilidade se detém no mal. Então somos nós, religiosos de todas as ordens, que muitas vezes estudamos, aprendemos ou até pregamos o bem, mas ainda praticamos o mal. Então ele diz, temos aí o fariseu, aquele que foi censurado por Jesus, e chamou Jesus os de hipócritas, porque tentavam só aparecer,
achavam que eram os maiorais da religião, oravam em pequenos templos, batiam no peito quando faziam as suas orações. Quer dizer, uma pura couraça de religião ou religiosidade, que não é realmente o que importa. Não é o que nós mostramos, o que nós falamos, mas é o que a gente realiza, o que a gente faz, como a gente vive, qual é o nosso esforço, que já vale muito por melhorar-se. Tem uma questão no Livro dos Espíritos, como se reconhece o verdadeiro espírita ou cristão, diz, pela sua reforma moral e pelo esforço que fazem vencer as suas más tendências ou más inclinações. Né? Tudo isso é levado em conta. A força. Nós não conseguimos ainda, nesse estágio evolutivo que nós encontramos, superarmos ou passarmos por cima ou sermos completamente bons. Né? Se nós arrastamos imperfeições, se ainda não desenvolvemos plenamente as virtudes, resta-nos ainda imperfeições, que em momentos aparecem. Mesmo quando nós já tomamos deliberações de não fazer essa ou aquela coisa errada, mas que em momentos repentinos, né, quando alguém pisa no nosso calo, nós reagimos. Então nós ainda não temos uma condição plena de sermos completamente bons, de seguirmos completamente os ensinamentos do Cristo para nós cristãos, porque ainda o passado, as imperfeições que arrastamos, exerce uma influência muito grande sobre a gente, de maneira que nós ainda claudicamos. Ele fala também daqueles que às vezes buscam as mortificações do corpo, né? Se machucar, viver isolado, né? Então nada disso tem importância ou tem influência na vida do espírito, no seu compêndio evolutivo. Não, porque na realidade o Espiritismo diz: mortificai o seu espírito e não o seu corpo. O seu corpo é um veículo, um vaso físico de trabalho que você deve preservar, tratar, cuidar, para que ele proporcione ao espírito, o ser eterno e imortal, o seu progresso, o seu exercício na Terra. Né? E isso termina certamente tudo o que puderam aprender nessas desastrosas existências foi que ninguém pode encontrar Deus aplicando agressividade contra si mesmo ou fugindo ao convívio social. O Richard Simonetti escreveu num livro e fala dos eremitas do asfalto. Como tinham aqueles que retiravam nos conventos, nos mosteiros, isolando, né, como ele disse aqui, às vezes não falando nada, passando a existência sem dizer uma palavra, ou encontrar com alguém, ou conversar com alguém, ou fazer alguma coisa mais diretamente naquilo que está afeito ao convívio social. Então essas pessoas que assim viveram, essas pessoas que assim vivem, vão ter uma grande decepção. Nós teremos uma grande decepção quando chegarmos do lado de lá, a observarmos que muito das nossas condutas apenas eram um fogo de palha, alguma coisa exterior que não limpava o nosso coração, que não dava condição de termos o coração limpo. Portanto, nós não nos proporcionou ver a Deus. Porque o que nos proporciona ver a Deus é limpar o coração. Limpar o coração é crescer, evoluir espiritualmente. E partindo para o final desta página, o Richard diz: a retomada da pureza para o cultivo da fé autêntica não pode estabelecer-se em clima de isolamento, nem de mortificação. Impossível também retomá-la
ao nível da ingenuidade ou da simplicidade dos primeiros anos de vida. Com a doutrina espírita, aprendemos a retomá-la em níveis mais altos e definitivos, em bases de conscientização, seguindo os caminhos do trabalho no campo do bem e do combate sistemático às nossas tendências inferiores. Neste particular, há muitas perguntas que deveríamos formular diariamente. Então, antes das perguntas, vamos comentar esse trecho. A retomada da pureza para o cultivo da fé autêntica não pode ser no clima de isolamento nem de mortificação. E também não no clima da ingenuidade da nossa infância, da nossa mocidade. Nós temos que fazê-la através do combate sistemático das nossas tendências inferiores, como eu citei lá um trecho do Livro dos Espíritos. Fazer o que reconhece o verdadeiro espírita pelo esforço que faz em vencer. Essa é uma luta diária, uma luta de todos os momentos, de todos os instantes, que é a finalidade, como dissemos, da reencarnação. Qual a finalidade da reencarnação? Perguntas do Livro dos Espíritos, resposta: progresso dos espíritos. Então nós temos que progredir. Como progredimos? Desenvolvendo as nossas virtudes e, consequentemente, erradicando, diminuindo as nossas imperfeições. E ele diz que para isso, então, deveríamos formular diariamente uma série de questionamentos. E ele começa dizendo: quantas horas por dia estamos dedicando à participação em obras assistenciais? É importante que nós contribuamos para o bem comum, para o bem-estar geral. E para isso nos é pedido o trabalho no bem, nas obras que podem ser feitas diretamente, individualmente, ou participando de grupos, como na participação em obras assistenciais. Quantas vezes por semana temos comparecido ao círculo da oração, do templo de nossa preferência, não para receber, mas para oferecer algo em termos de participação? Então, muitas vezes se vai a um templo de oração, a uma igreja, a um centro, a uma casa, como a gente fala, a um templo de nossa preferência, para receber. Mas, na realidade, nós teríamos ou precisamos também ir lá para doar. No centro espírita, isso é possível. Podemos fazer inúmeras coisas, além de receber pelo trabalho do passe, da água fluidificada. Podemos ser os passistas, podemos ser o leitor, podemos ser aquele que recebe, aquele que varre, aquele que conversa, aquele que distribui alguma coisa. Então tem muito a se fazer numa casa de oração, além de ir lá pensando somente em receber. Quais os recursos que estamos mobilizando para ajudar a combater a miséria e o infortúnio que graçam na vida social? Nós vemos tantas desigualdades, tantas necessidades no meio em que vivemos, da pobreza material e espiritual, que é importante a nossa participação, o nosso quinhão de contribuição para amenizar essas dificuldades, sejam elas, como dissemos, materiais ou espirituais. Há tantos necessitados e todos nós temos alguma coisa a dar. Porque se não temos dinheiro, temos às vezes saúde. Se não temos saúde, temos o dom da palavra. Podemos falar, podemos ouvir, podemos consolar, podemos confortar. Então muito se tem para fazer para amenizar as dores e as dificuldades alheias. Quantas vezes temos calado diante das ofensas alheias? Calar, deixar para lá, coisa difícil. Nós costumamos reagir. Mesmo, não vou mais fazer isso. Mas aí na primeira ofensa, que julgamos seja ofensiva, a gente retruca, a gente revida. E na realidade o Cristo disse: dai a outra face. Quantas vezes temos perdoado aos que nos criticam? Perdoai 70 vezes 7, recomendou o Cristo. O que não é 490, mas indefinidamente. Então o perdão é um exercício difícil, mas que precisa ser exercitado.
Quantas vezes temos disciplinado a língua evitando a maledicência? Falar mal de outrem. A maledicência é um dos males que mais nós cultivamos. É só ver saber de alguma coisa errada, mesmo de outros, mesmo que não saiba se é verdade, né? Nós não passamos pelos 3 crivos como se pede, se faça. A gente já vai passando para frente. Disseram, ouvi dizer. A maledicência é um dos grandes males nossos, da sociedade, da humanidade. Quantas visitas temos feito a enfermos e necessitados, atendendo suas necessidades imediatas, levando-lhes consolo e esperança. Há tanto serviço a fazer, há tantas pessoas aguardando uma palavra, um gesto. Os asilos têm muitas pessoas abandonadas que perderam a família, né, precisando de uma palavra. Os hospitais têm muitos doentes, precisando muitas vezes de um conforto, né? Tudo isso é um serviço que pode e deve por nós ser abraçado. O que temos feito para edificar o bem no mundo? Qual o nosso empenho por eliminar o mal em nós? Né? O que fazemos para que o bem grace, a justiça grace de maior forma? Né? Qual o empenho para eliminar o mal em nós? Quer dizer, além de colaborar para o bem comum, nós temos trabalho de eliminar o mal em nós, né? Nossas más tendências ou imperfeições. Essa é uma luta constante de cada dia. E aí ele termina dizendo, em se tratando de comunhão com Deus, o culto religioso, a reunião mediúnica, o trabalho doutrinário, a leitura do livro espírita, são recursos preciosos. Isso para nós da doutrina espírita, né? Como para outra religião também, a sua presença, o seu estudo, o seu trabalho, né? Todavia representam apenas um planejamento. Para sentir a presença de Deus, precisamos mais de fazejamento. Quer dizer, mais do que planejar fazer, nós precisamos fazer. Então é a nossa atitude, o nosso comportamento, é o nosso trabalho, né, de limpar o coração através do desenvolvimento de nossa virtude, nossa capacidade de amar, de perdoar, de querer bem. Amai a Deus sobre todas as coisas, o maior mandamento, e ao próximo como a ti mesmo, né? A retomada da pureza. Bem-aventurados que têm limpo o coração, porque verão a Deus. Nós veremos a Deus na medida em que nós limparmos o nosso coração, torná-lo puro, no sentido de que ele esteja sem mágoa, sem ressentimento e todas as demais imperfeições que ainda nós estamos aí empenhados em eliminar. Lógico que vamos eliminar um dia, mas quanto mais cedo nós eliminarmos, mais pressa nós estaremos de ver a Deus. Fica aqui mais um estudo, espero que seja bastante oportuno, bastante útil para todos nós. Fiquem com Deus, queridos amigos, cuidem-se, ainda precisamos muito disso, e até o próximo, se Deus quiser.